Imagine-se frente a uma tela em branco. Agora imagine um homem de olhos intensos, com uma expressão que transparece uma mistura de dor e paixão. Este é o autorretrato de Vincent van Gogh, talvez a imagem mais autêntica que ele tenha deixado para o mundo. E ao olhar para ele, não podemos evitar uma pergunta: como pode a arte ser o reflexo de uma alma tão fragmentada? Van Gogh, um dos maiores artistas da história, não só pintou sua aparência, mas mergulhou nas profundezas de sua própria existência para se capturar de forma visceral. Diante da tela, sua mão treme, os pincéis se movem como uma extensão de sua própria angústia. Cada pincelada é uma luta contra o silêncio que o cercava, uma batalha interna que se refletia na maneira como ele retratava seu próprio rosto. O que ele buscava ao se olhar no espelho e transferir sua imagem para a tela? Era uma busca por identidade ou uma tentativa desesperada de se comunicar com o mundo? Quando você observa o autorretrato de Van Gogh, algo fica claro. Ele não está apenas pintando a si mesmo. Ele está tentando entender quem ele é, como ele se vê e como o mundo o vê. Foi que, como ele, um homem atormentado, poderia criar uma imagem tão intensa, tão pessoal e tão profundamente reveladora. Este é o começo de uma jornada onde a arte se torna a única válvula de escape para a dor do artista. Mas o que torna esse autorretrato ainda mais intrigante é a maneira como ele usa as cores e os traços. Não é apenas uma imagem, é uma expressão visceral de sua alma. Mas de onde vem essa intensidade? Vamos voltar no tempo e entender o que moldou esse homem e o que o levou a se retratar tantas vezes, até que sua identidade se fundisse com a própria tela. Agora, imagine um homem perdido entre o caos da sua mente e o silêncio de sua solidão. Van Gogh não era apenas um pintor. Ele era um homem que se sentia incompreendido, isolado, em um mundo que parecia não ter espaço para ele. E foi nessa solidão que ele encontrou sua verdadeira expressão. Ele não pintava por reconhecimento, mas por uma necessidade urgente de se entender, de se comunicar de uma maneira que palavras não conseguiam. Na época em que Van Gogh começou a fazer seus autorretratos, ele estava mergulhado em uma luta emocional e psicológica intensa. A busca por identidade não era apenas artística, mas existencial. O autorretrato não era uma simples representação física, mas uma janela para o turbilhão interno que ele vivia. Cada pincelada, cada detalhe em sua pintura refletia o vazio que ele sentia e a luta pela sua própria aceitação. Van Gogh se viu por muitos anos à margem da sociedade, rejeitado não só pelas pessoas, mas também pelos próprios sentimentos que carregava. Em um momento em que se sentia perdido e sem rumo, os autorretratos surgiram como uma tentativa de agarrar um pedaço de si mesmo. Cada imagem que ele criava não era apenas sobre sua aparência, mas sobre a luta pela compreensão de quem ele era, do que ele significava para o mundo. A pintura, para ele, não era apenas uma profissão ou um passatempo, mas uma necessidade vital. E o autorretrato, sua maneira de gritar para o mundo, de tentar ser ouvido em um momento em que as palavras já não tinham efeito. Mas ao olhar para ele, surgem novas perguntas. Como o homem que parecia perdido em seus próprios pensamentos conseguiu capturar a essência de sua dor e sua busca por identidade de uma forma tão única? Essa busca por significado é o que faz a arte de Van Gogh tão intensa. Agora, vamos entender como sua técnica, tão vívida e cheia de emoções, refletia sua própria luta interna e o que ela revela sobre ele como ser humano. Olhe para o quadro e você não vê apenas a imagem de um homem com uma barba rala, com os olhos intensos e o olhar carregado de dor. Você vê o turbilhão da mente de Van Gogh projetado em cada traço. O que ele transmitiu não era só um autorretrato convencional, mas uma explosão emocional que se fazia visível nas cores, na textura e no ritmo de seus pincéis. As pinceladas de Van Gogh não eram suaves, não eram precisas. Elas eram agressivas e vívidas, como se cada movimento fosse um grito da alma. Cada toque de tinta era um reflexo do que ele sentia,
do que não podia dizer em palavras. As cores intensas que ele usava, o amarelo vibrante do fundo, os azuis profundos que contrastavam com seu rosto tenso, não eram escolhidas por acaso. Van Gogh estava falando a linguagem da emoção crua, da dor que não se encaixa em padrões, da tristeza que não pode ser contida. Observe o fundo, como ele gira ao redor da imagem, quase se desintegrando, como se a realidade ao seu redor estivesse se desmanchando junto com ele. Era a confusão que ele vivia internamente, visível em cada linha tortuosa e cada espiral de cor. Ele não se importava com a técnica tradicional. O que importava era o sentimento que transbordava, a necessidade de expressar a luta constante de sua mente. E então, ao olhar para seus olhos, você percebe que não são apenas olhos de um homem. São os olhos de alguém que sentiu a vida em sua forma mais crua. Alguém que conheceu a fragilidade humana de uma forma que poucos conseguem entender. Mas o que essas pinceladas dizem sobre sua psicologia? O que elas revelam sobre sua luta interna, não apenas como artista, mas como ser humano? Vamos então mergulhar mais fundo, entender como a luta de Van Gogh se desdobrou e como o próprio autorretrato foi um reflexo dessa jornada turbulenta. À medida que observamos o autorretrato de Van Gogh, algo mais começa a surgir, algo que vai além da tela, além da tinta. Não é apenas sobre quem ele era, mas sobre como ele se via no mundo, o que ele acreditava ser sua verdadeira essência. E é nesse momento que a conexão com a sua própria vulnerabilidade começa a fazer sentido. Van Gogh se retratava não apenas para mostrar o rosto, mas para capturar a essência de sua alma. E talvez, quem sabe, também para se desafiar a entender esse rosto que ele via tão de perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Este autorretrato não é só um espelho. Ele é uma espécie de confissão silenciosa, uma tentativa de contar uma história que ninguém queria ouvir. Van Gogh foi rejeitado durante a vida, incompreendido pelos outros e mais dolorosamente por si mesmo. O pintor não estava apenas representando a si mesmo fisicamente, mas estava falando das fissuras da sua psique, da dor que se ocultava por trás daquele olhar intenso, da angústia que ele carregava dentro, em cada detalhe do seu rosto, nas linhas de seu semblante, na profundidade de sua expressão. Vemos mais do que apenas um homem. Vemos um ser que estava à procura de significado em um mundo que o ignorava. E ao criar esse autorretrato, ele nos dá uma chave para entender sua jornada, para vislumbrar as camadas de sua identidade que ele nunca conseguiu mostrar de outra forma. O autorretrato era sua última tentativa de ser verdadeiramente visto. Mas por que o autorretrato entre tantas outras formas de expressão? O que ele queria que o mundo soubesse, mesmo que o mundo não estivesse pronto para ouvir? Cada traço, cada cor, cada sombra falam da batalha contra sua própria imagem, contra a ideia que ele tinha de si mesmo, e nos levam para uma questão mais profunda. Como os outros o viam, e como ele se via em relação ao que a sociedade esperava dele. Agora, vamos investigar como o pintor, nesse cenário de solidão e desconexão, lidava com a percepção que o mundo tinha dele. Como isso se refletia em sua arte e o que ele realmente estava tentando nos dizer com esse retrato tão dolorosamente honesto. No coração de todo esse retrato, há algo que vai além da técnica, além das cores. A verdadeira força do autorretrato de Van Gogh está na sua capacidade de nos confrontar com a natureza humana. Ele nos olha de volta, e em seus olhos vemos não apenas a angústia, mas também uma luta visceral contra a própria condição humana. O autorretrato não é só a sua face, é a face de cada um de nós. Aquela parte que tem medo de ser vista, de ser julgada, de ser incompreendida. Quando Van Gogh decidiu pintar esse autorretrato, ele estava, de certa forma, dizendo que não tinha mais nada a esconder. A camada superficial da arte não era suficiente. Ele precisava revelar algo mais profundo, algo que a técnica tradicional não poderia capturar. Sua alma.
em toda a sua complexidade, em toda a sua tristeza e beleza. E há um paradoxo intrigante aqui. Embora suas pinceladas furiosas e cores intensas falem de dor, elas também nos lembram de como a arte, mesmo nas suas formas mais sombrias, pode ser um ato de resistência. A resistência à sua própria realidade, à dor, à incompreensão, mas também resistência à tentativa de silenciar sua expressão. Cada linha pintada por ele não é só uma tentativa de capturar sua essência, mas de fazer com que essa essência seja impossível de ignorar. O autorretrato não é apenas um autorretrato, mas um manifesto de sobrevivência. Van Gogh, ao contrário do que muitos pensam, não estava se entregando à sua dor. Ele estava resistindo a ela, usando a arte para dar um significado à sua existência, para buscar um propósito no caos que sua mente se tornara. A arte se torna, então, sua própria forma de libertação. Já isso levanta uma questão crucial. O que de fato faz uma pessoa ser vista? O que é realmente necessário para ser compreendido por quem te observa? Agora, vamos olhar mais de perto a mensagem final que Van Gogh tenta nos passar. A luta pela percepção, pela compreensão, pela imortalidade através da arte. O que ele deixa nas pinceladas que tão fortemente nos impactam até hoje. Mas existe algo ainda mais intrigante no autorretrato de Van Gogh. Enquanto ele cria um retrato de si mesmo, ele nos convida a refletir sobre o próprio conceito de identidade. Quem somos, de fato, quando o mundo ao nosso redor nos exige que sejamos algo que não somos? E quando, como Van Gogh, você se vê sozinho, distante da sociedade, sendo refletido em uma tela, onde sua dor é visível e sua luta é palpável? O que isso diz sobre nossa necessidade de ser reconhecido? Esse autorretrato não é apenas uma representação do seu eu físico, mas uma questão filosófica que ele lança diante de todos nós. O que vemos quando olhamos para ele? Um homem atormentado? Um gênio incompreendido? Ou talvez alguém que está nos mostrando um espelho das nossas próprias lutas internas? Aqueles momentos de dúvida, de frustração, de solidão que todos nós enfrentamos em algum momento da vida? A verdade, talvez, seja que Van Gogh nos convida a olhar para dentro, para questionar o que somos de verdade, longe das máscaras sociais. E é interessante pensar como a arte, essa forma tão única de expressão, se tornou o único lugar onde ele poderia, de fato, existir de forma genuína. A tela, a cor, o pincel, esses eram os únicos lugares onde Van Gogh não precisava se esconder, onde ele poderia gritar em silêncio sua verdade, sem medo do julgamento ou da rejeição. A arte foi sua voz, mas também foi seu cárcere. O autorretrato foi o grito final, a última tentativa de capturar o que era fugaz, inatingível e talvez até mesmo incompreensível sobre sua própria existência. E ao analisarmos a obra de Van Gogh, somos levados a uma conclusão que ele nunca viveu para ver. A verdade que ele estava tentando transmitir para o mundo está agora estampada para sempre na história da arte. E isso nos faz questionar. Será que, por mais que nos esforcemos para ser compreendidos, o entendimento real vem, muitas vezes, depois que já partimos? Será que, como Van Gogh, todos nós somos apenas incompreendidos até que, em algum momento no futuro, alguém finalmente olhe e veja aquilo que tentamos tanto expressar? Agora, vamos refletir sobre o legado de Van Gogh. Como sua dor se transformou em beleza e como sua obra se tornou, sem querer, um manifesto eterno para aqueles que se sentem à margem, à espera de serem finalmente vistos. Mas se tem algo que Van Gogh sempre fez com maestria, foi transformar suas próprias batalhas internas em algo universal. A dor que ele sentia, o isolamento que experimentava, não eram apenas seus. Eles se tornaram símbolos de uma humanidade que luta para ser vista, para ser compreendida, mas muitas vezes acaba sendo esquecida ou ignorada. Ele expressou essa condição através de um autorretrato que é ao mesmo tempo pessoal e coletivo, como se ele estivesse dizendo: eu sou todos vocês, eu sou a dor do mundo, e a única maneira de vencê-la é abraçar a minha própria verdade. Agora, enquanto observamos essa tela,
é impossível não notar que, embora suas cores e pinceladas sejam ousadas, são as expressões de seus olhos que realmente nos capturam. A intensidade daquele olhar, a mistura de melancolia, frustração e uma busca incessante por algo mais. Há um vazio ali, não porque ele estava ausente de sentido, mas porque ele estava, como todos nós, buscando desesperadamente um lugar onde sua dor pudesse ser não só aceita, mas entendida. É essa busca por compreensão que permeia todos os autorretratos de Van Gogh. Ele não pintava apenas a si mesmo, ele pintava o seu próprio vazio, o espaço entre o que era e o que queria ser. Cada pincelada é uma tentativa de preencher esse vazio, de capturar algo eterno e imortal dentro de sua própria efemeridade. Mas quem é o homem por trás dessas cores? E por que ele se olhava tanto no espelho, em busca de algo que, no final, talvez ele nunca tenha encontrado? A grande ironia aqui é que, ao tentar capturar sua essência, ele nos deixou, finalmente, a essência dele. Então, enquanto encaramos esse olhar penetrante, somos forçados a fazer a pergunta: será que, ao olhar para Van Gogh, também estamos olhando para dentro de nós mesmos? Ao final, o autorretrato de Van Gogh transcende qualquer simples estudo de uma face ou de uma expressão. Ele se torna um espelho da alma humana, de suas sombras e de suas luzes. Van Gogh não apenas retratou seu próprio sofrimento, mas transformou-o em uma linguagem universal, acessível a todos nós. Sua dor, ao contrário do que muitos pensam, não o derrotou. Ela o impulsionou a se expressar de uma maneira que poucos artistas foram capazes de alcançar. Este retrato é um grito, mas também uma resistência, uma tentativa feroz de fazer sua humanidade ser vista, mesmo em meio ao abandono, à loucura e à incompreensão. O que ele buscava ao pintar a si mesmo não era apenas reconhecimento, mas uma forma de imortalizar sua dor, torná-la visível, eterna. Em cada pincelada, Van Gogh não apenas criou arte, mas um legado profundo que reverbera por gerações. A beleza do seu autorretrato está em seu olhar sincero, que agora, através dos tempos, nos encara e nos desafia a sermos mais honestos conosco mesmos. Ao nos confrontarmos com sua própria luta, somos convidados a refletir sobre a nossa. Somos todos, de certa forma, como Van Gogh, buscando um propósito, tentando ser entendidos, tentando deixar nossa marca, seja em uma tela, seja no mundo. E, ao final, podemos perceber que, muitas vezes, o maior reflexo de nossa humanidade está na vulnerabilidade. Van Gogh, com toda a sua dor, nos mostrou isso de uma forma que nenhuma palavra jamais poderia expressar. Ele nos ensinou, com suas cores vibrantes e seus olhos penetrantes, que talvez a verdadeira arte seja exatamente isso: a coragem de ser quem somos, em toda a nossa complexidade e em toda a nossa fragilidade.